Oi, 601, tudo bem, professora Aline? Vamos estar dando início aí a mais uma aula. Nossa apostila se encontra na página 118, módulo 2, que vai falar um pouquinho sobre coesão e coerência textual. Bem, textual vem de texto, né? Tem a ver com a escrita. Então, a nossa aula de hoje é sobre produção textual, né? Que vai trabalhar a nossa escrita, né? Essa dinâmica, que é o ato de escrever. Bem, toda vez que eu falo de coesão, eu quero dizer o ato da escrita. Algo que se faz de maneira muito automática, porque já somos conhecedores da língua. Então já sabemos juntar as palavrinhas para formar uma frase. E essa frase ter um sentido completo. Então, a função da coesão é fazer essa relação. Ela tem essa capacidade de estar ali juntinho, formando um todo que tenha sentido. Aí você fala para mim assim, professora, é qualquer palavra que eu posso colocar no meu texto? Não, não é qualquer palavra que eu posso colocar dentro de um texto. Por quê? Essa palavra precisa ter coesão, precisa ter coerência, algo que nós vamos estudar aí ao longo dessa videoaula. Professora, mas quais palavrinhas são essas? Eu tenho aí a preposição, eu tenho aí o advérbio, eu tenho a conjunção, eu tenho os pronomes. Lembra que semestre passado nós falamos um pouquinho de classe de palavras? Nós vimos o substantivo, vimos os numerais, vimos os pronomes. Estão lembrados? Então, essas classes de palavras são muito importantes na hora de eu escrever um texto. Por quê? Exemplo, os pronomes têm a função de evitar repetições. Então, para que eu escreva um texto e evite repetições, eu posso utilizar dos pronomes, tanto pessoal, de tratamento, possessivo, indefinido. Eu vou, na hora da escrita, lembrar quais são os pronomes e ver que se eles se enquadram de maneira coerente dentro daquilo que eu quero escrever, né? Dentro daquilo que eu quero passar para aquele que vai ler o meu texto. É muito comum, tá? A gente pedir um aluno para poder fazer um texto, exemplo, meio ambiente. Fale sobre o meio ambiente. E esse aluno escrever 3, 4 vezes a palavra meio ambiente dentro do mesmo parágrafo, tá? E é errado. Nós, quando escrevemos um texto, nós como vamos redigir um texto, nós temos que evitar as repetições de palavras. Então, quando eu pego esse texto para que eu possa ler, eu vou perceber de imediato que esse aluno não tem domínio das classes de palavras. Por quê? Porque ele utilizou várias vezes a mesma palavra. Aqui no exemplo, o substantivo meio ambiente. Ok? Então, a função da coesão e da coerência é essa. É a gente dominar as classes, essas classes de palavras, para que quando eu formar um texto, né, eu evite a repetição, deixando um texto mais agradável ao leitor. Beleza? Vamos prosseguir aí com a nossa aula. O que é coesão textual? É a ligação entre as partes de uma frase ou entre o mesmo texto. Para que haja sentido, precisamos usar as palavras corretas. Então, não é qualquer palavra, queridos. Precisamos conhecer bastante as classes de palavras. Professora, que classes são essas? A preposição, que tem o poder, né, de ligar as palavras, tá? Ela liga um termo a outro termo. A gente ainda não viu, nós vamos ver mais adiante. As conjunções, que ligam orações. Professora, o que é oração? Estão lembrados que eu falei em sala de aula? Toda vez que a gente vê a palavrinha orações na língua portuguesa, ela quer dizer verbos, tá? Então, as conjunções têm o poder de ligar os verbos. Os pronomes, que fazem referência a termos do texto e evitam repetições desnecessárias, que eu acabei de falar. E os advérbios. Os advérbios têm o poder de trazer circunstância para o meu texto. Eu coloquei aí os mais utilizados, de tempo, modo, lugar, afirmações, né, negações, entre outros. Eu tenho aí advérbio de intensidade, eu tenho um advérbio de instrumento, eu tenho um advérbio de companhia, ok?
Então, essas classes de palavras é a que eu chamo de conectivos, que eu sabendo dominar, conhecer, eu vou saber colocar no papel, através do meu texto, né, de forma coesa e coerente, deixando um texto mais agradável ao leitor, beleza? Vejamos um exemplo. Paulo foi nesta manhã à padaria comprar pão e leite. Lá percebeu que não havia os produtos que queria, então foi a uma outra no centro para comprá-los. Ele ainda trouxe mais 2 itens, presunto e queijo. Bem, eu trouxe aí um pequeno parágrafo, né, um pequeno trecho, mas eu sublinhei umas palavras que é importante. Esse ele, que é um pronome, está retomando quem? O substantivo Paulo, evitando assim a repetição. A mesma coisa acontece aí com esse lá. Está retomando quem? Padaria, que é um substantivo. Observe, se eu não sou conhecedora, eu estaria repetindo a palavra padaria e estaria repetindo o substantivo Paulo. Então, quando eu domino os pronomes, eu consigo fazer de forma clara, objetiva, essa substituição, deixando assim meu pequeno texto, né, meu pequeno trecho aí, mais agradável ao ler. Tranquilo? O que é coerência textual, professora? É harmonia dentro do texto. Ou seja, para um texto ter coerência, ele precisa ter elementos encaixadinhos. As palavras formando frases, as frases formando os parágrafos e, por sua vez, os parágrafos formando o texto. Tudo relacionado e formando uma unidade de significado. E o que isso quer dizer? Que eu não posso começar a falar sobre um assunto e imediatamente falar sobre o outro que é irreal. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Vamos lá. Uma reportagem, tá? Um noticiário aí. Acidente na Avenida Brasil, onde os 2 carros se colidem, né? Aonde não há vítima, aonde não há sobrevivente. Apenas uma criança de 7 anos sobrevive do acidente e consegue mover os 2 carros para a calçada e liberando o trânsito. Gente, pensa comigo, é possível? Acabei de falar que não houve sobrevivente e ao mesmo tempo na minha própria escrita eu falo que teve sobrevivente, uma criança, né, de 7 anos, e essa criança sozinha remove os 2 carros da pista para a calçada para liberar o trânsito. É possível uma criança ter essa força? Não. Então esse texto ele fica incoerente, porque há coisas irreais, coisas impossíveis de acontecer que eu coloco no meu papel e quando o leitor, né, for fazer essa leitura, a professora ou a prova do Enem, né, quem está acostumado a fazer aí, pensa em fazer futuramente, vai ver, já vai dar 0. Por quê? Nossa, esse texto está totalmente incoerente. Não tem sentido, é impossível. Então, tome muito cuidado com a incoerência, porque às vezes de maneira tão natural a gente começa a escrever e percebe que a nossa escrita está sendo incoerente e a gente vai que vai e não se atenta para essas coisas. Tranquilo? Então, a coesão tem o poder de quê? De juntar, né? Isso, de tecer, de ligar conectivos. E a coerência tem o poder de quê? De trazer os fatos, trazer a verdade, a realidade daquilo que eu estou escrevendo. Beleza? Eu trouxe um exemplo aí para a gente poder ver de um texto sem coerência. É um trecho da música Cabeça de Bagre, né? De Mamonas Assassinas. Loucura, insensatez, estado inevitável. Embalagem de iogurte inviolável. Fome, miséria, incompreensão. O Brasil é tetracampeão. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a ver o iogurte, não é isso? Com loucura, insensatez, né? A fome, a miséria, com o Brasil ser campeão. Nossa, consegue perceber que é um texto totalmente sem coerência?
Então, é isso que a professora quer que vocês consigam entender nesse primeiro momento. O que é coesão, tá? São os dos conectivos, para dar sentido, né? Para ligar, como se fosse tecer o meu texto. E a coerência, que é a forma de trazer a verdade, de fazer sentido o meu texto. Bem, eu vou estar passando os exercícios para que vocês façam sobre coesão e coerência, ok? Também tem na apostila, façam os exercícios da apostila. E assim, ao longo das aulas, né? Vocês me chamam aí no privado, caso tenham dúvida em relação à aula de hoje. Ok? Um forte abraço, até a próxima!